Sejam bem-vindos então ao nosso segundo vídeo, que tem como objetivo explicar o funcionamento do algoritmo FPGROW. Então vamos agora trabalhar da primeira etapa até a quarta etapa de execução desse algoritmo. A primeira etapa de execução do algoritmo FPGROW, o que é feito? É criada uma tabela onde a frequência de cada item individual é calculada. Então, observem que, por exemplo, o item A, ele no meu conjunto de transações, ele ocorre uma única vez. Observe, então, a título de exemplo, que o item K, ele ocorre uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Perdão, cinco vezes, né? Uma, duas, três, 4, 5 vezes. Por isso que eu tenho aqui a frequência dele, então, estipulada em 5. Observe, então, que essa tabela que é construída aqui na primeira etapa, no primeiro passo, é simplesmente a contagem de ocorrência de cada item nas minhas transações. Para o próximo passo, e para esse nosso exemplo, nós vamos considerar então um suporte mínimo de 60% e uma confiança de 80%. No caso aqui, como eu tenho 5 transações, 60% implica em 3 transações, assim como a confiança de 80% significa 4 transações. Para quem não lembra esse conceito de suporte e confiança, conforme eu já aconselhei, eu diria para vocês estudarem novamente esses conceitos na nossa primeira aula. Bom, o que é feito aqui? Uma vez de posse dessa tabela de frequências, eu vou construir uma tabela apenas com os itens cuja frequência seja maior ou igual ao meu suporte mínimo. Então, como o meu suporte mínimo é 3, vejam que eu tenho aqui nessa tabela, nessa nova tabela, apenas os itens com suporte maior ou igual ao mínimo necessário. Os itens que estão com suporte abaixo do mínimo já são desconsiderados nessa etapa aqui, que é, portanto, o nosso segundo passo de execução do algoritmo FPGROW. Próximo passo, o que vai ser feito aqui? De posse dessa minha lista, dessa minha tabela de ordenada em ordem decrescente de itens cuja frequência supera, iguala ou supera o suporte, o que eu faço? Eu crio um conjunto de itens ordenados. Então, comparem essa transação aqui da esquerda com a transação da direita. Qual é a diferença? Eu simplesmente reordenei os itens de acordo com a sua frequência, com o seu suporte, e retirei os itens que não estavam no mínimo do suporte. Então, no nosso caso, observe que o N não está na minha lista de elementos com suporte igual ou maior a 3. Então, aqui eu retirei o N. Nesse caso aqui, por exemplo, na transação 3, observem que eu retiro o A, que tem um nível de ocorrência inferior a 3, e no conjunto de itens ordenados eu coloquei do maior suporte, da maior ocorrência para o menor. Então fica K e M. Essa etapa aqui, então, configura o terceiro passo do nosso algoritmo. Dando sequência, agora inicia a construção propriamente dita da nossa árvore. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada transação da minha base, já ordenada de forma decrescente considerando suporte, e vou construir um ramo ou uma subárvore da minha árvore. Essa minha árvore, observe, ela tem uma raiz com valor nulo, e esse valor ao lado do item é a contagem até o momento
da ocorrência desse item. Então, até o momento, eu estou considerando aqui a primeira transação, o item K ocorreu apenas uma vez, o item E da mesma forma, 1, M1, O1, Y1. Próximo passo, ainda estou considerando isso como sendo da quarta etapa, né, do quarto passo do meu algoritmo, eu vou inserir a segunda transação, que foi a transação KEOY. Agora sim é importante nós prestarmos atenção ao que ocorre. Eu já tinha essa subárvore aqui. Então o que é feito? Ao inserir o conjunto K, E, O, Y, eu simplesmente aproveito o caminho que já existia, KE, incrementei em 1 o valor de ocorrência e criei dois novos nodos, para o O e para o Y, respectivamente. E nesse caso, até o presente momento, o O dessa ocorrência está acontecendo pela primeira vez e o Y também pela primeira vez, nessa ocorrência aqui. Não incremento o O aqui para 2, porque não houve esse mesmo caminho. Por exemplo, se por um acaso a minha transação fosse KEMO X, não tem aqui no caso, esse O estaria valendo 2, o M estaria valendo 2, mas não, a minha transação foi KEOY. Então, por onde ele aproveitou o caminho, houve um incremento. Né? Então, para o K houve um incremento, para o E houve um incremento, e aí o novo caminho que teve que ser estabelecido para o O e para o Y foram criados esses dois nós e a ocorrência foi registrada em 1. Próximo passo, não do algoritmo, mas o que eu considero, né, como sendo o quarto passo, eu vou inserir a terceira transação, a transação K e M. Observem que eu posso aproveitar um caminho já existente, do K e do E, né? E ao incremento o K em um valor, o E em mais um valor e o M em mais um valor. Vou voltar um slide para vocês perceberem a diferença. Antes eu tinha K e M valendo 2, 2, 1. Com a inserção da transação K e M, o K passa a ser 3, o E passa a ser 3 e o M passa a ser 2. Muito bem, inserindo agora a próxima transação, que é KMY. Aqui eu tenho uma novidade, porque o que acontece? O K ocorrendo pela quarta vez, tenho que criar o M, né? Por que eu não aproveito esse aqui? Porque o caminho não é KEM, o caminho é KMY. Então, nesse caso, eu só aproveitei o K, que portanto foi incrementado de 3 para 4. O M eu crio esse novo nodo, e nesse caminho aqui ele está ocorrendo pela primeira vez. E crio também o Y, porque nesse caminho, ó, K, M e Y, o M e o Y estão ocorrendo pela primeira vez. Agora eu vou inserir a transação KEO. O que existe? O K é incrementado em 1, portanto era 4, passou a 5. O E é incrementado em 1 e eu tenho o caminho O, KEO, e o O agora foi incrementado de 2. Eu vou voltar alguns slides para vocês perceberem isso claramente quando eu fiz a inserção lá atrás do KEO pela primeira vez. Perdão, aqui foi feito, ó, KEO, KEO. Tá? Então, quando eu fiz essa nova inserção, eu simplesmente aproveitei o caminho que já existia, KEO, simplesmente incrementando o valor. Para o próximo passo, que vai ser o nosso próximo vídeo, é necessário que a gente tenha em mente tanto a árvore gerada, que foi essa aqui,
quanto o conjunto de itens ordenados, explicados lá no terceiro passo. Tá? Então eu tenho aqui a transação KEMOY, que está expressa aqui na árvore. Eu tenho a transação KEOY, que também está expressa na minha árvore. Observe o caminho, KEOY. A terceira transação KIM, KIM. Eu tenho a transação KMY, KMY. E eu tenho a transação KEO, KEO. Tá? E viva! Acabamos o nosso segundo vídeo e eu aguardo vocês então para o próximo e último vídeo dessa série da nossa aula dessa semana. Obrigado a vocês, até o próximo vídeo.